Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflamada e Magra. Um evento 100% online e gratuito onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Carol, como que eu faço para me inscrever? Muito simples. Só clicar no link que está na minha bio ou então no link que eu vou deixar disponível nos meus stories. Porém, entretanto, todavia, o período de inscrição está chegando ao fim. Por quê? Porque o nosso evento começa já na próxima segunda-feira. Então, quem não se inscrever até o início do nosso evento não vai mais poder participar, tá? As inscrições elas ficarão disponíveis até iniciarmos a aula 1 na próxima segunda-feira. E depois a página será tirada do ar e ninguém mais vai poder se inscrever, tá? Então, o que eu recomendo? Hoje, depois que nós finalizarmos a live, quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio ou abre lá os meus stories, toca no link e garanta a sua inscrição. Porque depois não vai poder participar. Daí não adianta no meio do evento, Carol, eu quero participar. Ai, mas abre uma exceção para mim. Infelizmente não dá. Por quê? Porque junto com esse evento, ele vai durar 7 dias. Então, será uma sequência de 3 aulas e um desafio de 7 dias também. Junto, que vai acontecer simultaneamente, né? As missões serão disponibilizadas uma por dia. Então, não tem como as pessoas entrarem no meio do evento, porque senão a pessoa vai ficar lá, vai ficar perdida, não vai saber o que fazer. A gente vai fazer uma comunidade exclusiva também do evento, para que nós possamos interagir. Aí vai ficar lá na comunidade, mas qual que é a missão de hoje? O que tem que fazer? Qual que foi ontem? Aí não faz sentido. A pessoa vai ficar completamente sem saber o que fazer e também vai atrapalhar as outras participantes. Portanto, quem ainda não se inscreveu, então se inscreva para garantir a sua vaga, tá? E na live de hoje eu vou falar sobre 3 alimentos que inflamam o corpo. Por que nós estamos fazendo essa série de aquecimentos, né? Uma live todos os dias, inclusive vai ter live amanhã e vai ter live no domingo também. Para que vocês já cheguem prontas, aquecidas e também muito preparadas para esse evento maravilhoso, né? Aqui a gente está fazendo alguns alinhamentos de expectativas, né? Sobre o que vai rolar lá no evento. Então, é importante que vocês assistam e participem das lives para que realmente vocês aproveitem ao máximo esse evento maravilhoso, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa também para que nós possamos iniciar. E aí, ó, eu aqui com a minha velha guerreira. Gente, aonde eu vou, eu carrego minha garrafa de água. Não tem como eu ficar sem ela. Espero que vocês também. Ai, ai. Bom, tudo certo. As meninas estão dizendo que sim, que tá tudo certo, a conexão tá boa, o áudio tá bom. Então, vamos começar. Vamos começar. E a live de hoje é uma live bem importante, tá? Eu vou falar algumas coisas assim que são bem importantes e vou deixar bem fixado para vocês entenderem realmente como funciona a ingestão desses alimentos inflamatórios durante o processo de desinflamação e emagrecimento, tá? Então vamos lá, eu tenho falado em todas as lives, quem tá acompanhando aqui desde a primeira, né? Eu tô fazendo realmente um alinhamento de expectativa com as participantes. Com relação ao que vai ser abordado no evento, como que vai ser, né, esse evento, o que vai rolar e tudo mais, para que vocês realmente entendam o que é a Semana Desinflamada e Magra e não fiquem procurando coisa que não existe. Por exemplo, Carol, o que você tá falando? E assim, eu vou falar isso em todas as lives para realmente ficar bem fixado e para que às vezes tem gente que assiste uma live, a outra não assiste, para que todo mundo consiga entender sobre o que eu estou falando. Então, quando a gente fala em processo de emagrecimento, as mulheres, elas esperam uma fórmula mágica. E assim, eu não consigo entender por que com relação ao emagrecimento, as mulheres acham que vai acontecer com passe de mágica. Sendo que tudo na nossa vida exige um tempo.
né? E dedicação da nossa parte. Nada vem fácil, nada vem de graça e nada vem do dia pra noite. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, não é da noite pro dia que isso acontece, correto? Então, vamos lá. Eu me formei como nutricionista. Não foi quando eu recebi o meu diploma, no outro dia eu já era bem-sucedida, eu tinha milhares de seguidores nas redes sociais, eu tinha, milhões na minha conta. Não, isso é um processo que demorou, que eu sou formada, deixa eu ver quantos anos, 22, 23, 24, vão fazer 13 anos que eu estou formada. Então, desde que eu me formei, eu estou há 13 anos trabalhando para chegar onde eu estou hoje. Então, não foi da noite pro dia, passe de mágica, né? Com as outras coisas na nossa vida também. A faculdade, você entra, no outro dia você já recebe diploma, já vem com o teu diploma, aqui ó, na próxima semana você já tá com o teu diploma. Não, para me tornar nutricionista, eu tive que estudar 4 anos, eu tive que fazer estágio, eu tive que fazer TCC, eu tive que fazer caso clínico, um monte de coisa. Passei lá, tive que fazer receber um registro oficial do CRN, aí sim me habilitando como uma nutricionista. Então, tudo exige tempo e exige muita dedicação da nossa parte para que a gente consiga chegar onde nós queremos. Só que quando fala em relação ao emagrecimento, parece que as mulheres esquecem disso. Elas esquecem que é um processo, elas esquecem que exige que esse processo tem várias etapas, que exige principalmente dedicação, exige paciência e exige muita persistência para que realmente a gente consiga chegar onde nós queremos. Mas o que acontece? As mulheres, elas ficam focadas só no resultado. Ai, eu quero perder 30 quilos, eu quero perder 20 quilos. Quanto tempo demora para isso acontecer? Eu quero em uma semana perder 10 quilos, em 20 dias perder 30 quilos. E aí elas ficam buscando o quê? Atalhos, fórmula mágica. Aí vem o fulaninho lá, fala da dieta XYZ, a dieta agora é da moda, né? É a tal da dieta do caldo de ossos. Não sei quem já ouviu falar, mas agora essa é a bola da vez. Eu fico sabendo, porque eu não acesso muito, eu não assisto televisão, eu não acesso muito internet. A internet pra mim é só uma ferramenta de trabalho. Mas eu recebo das meninas, né? Carol, o que você acha da dieta do caldo de ossos? Dieta do não sei o quê. O chá de não sei o quê. Há um ano atrás era o chá de casca de banana. Até falei isso numa das lives. Ai, porque fulano falou que fez a dieta do caldo de ossos e em uma semana perdeu 10 quilos. O outro tomou chá de casca de banana e em 15 dias perdeu 30 quilos. Gente, vamos lá. Aí até tava conversando isso com um paciente meu essa semana e ele falou, Carol, mas existe ainda gente que acredita nisso? Eu falei, sim, existe. E assim, a maioria acredita e testa e acha que eu conheço que faz a dieta do ovo. Do ovo também agora, né? Parece que tem uma influenciadora que faz aí uma dieta que só come clara de ovo e agora todo mundo quer fazer a tal da dieta porque acha que vai ser a resolução de todos os problemas. Então, assim, para que a gente possa começar o nosso evento na segunda-feira e para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível, é lógico que vocês precisam, obviamente, das estratégias nutricionais, porque sem elas vocês não vão conseguir, e é isso que vocês receberão lá, tanto a teoria quanto a prática. Só que a gente precisa mudar primeiramente uma coisa mais importante, que é isso aqui. A gente precisa trabalhar a nossa mentalidade para entender que milagres não existem. Porque senão tem muita mulher que vai participar do evento, que se inscreve, achando que vai chegar lá e eu vou passar uma fórmula mágica, um suco mágico, que vai fazer o processo acontecer em uma semana. E não é assim. Eu poderia falar isso? Poderia. Eu poderia aqui ir lá gravar um criativo para vocês. Muitas vieram, né, de anúncios, de convite desse evento. Fazer um criativo lá, um anúncio super
atrativo, falando que eu vou dar uma receita assim, 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 e que o processo vai acontecer. Mas isso é verdade ou é mentira? É óbvio que é mentira. E muita gente se aproveita, né? Eu fico, assim, muito preocupada com relação a isso. Porque muita gente se aproveita disso para fazer esse sensacionalismo, essa coisa aí, né? Oferecem isso para as pessoas e elas acabam acreditando. Então, assim, ó, aqui eu gosto de realmente, e eu falo isso para todas as mulheres, falo isso para as minhas alunas, eu falo isso para as minhas pacientes no individual, eu falo isso para seguidoras, para que depois vocês não digam que eu não avisei, entendeu? Entenderam? Então, primeiro de tudo, é vocês entenderem que não existe fórmula mágica. Se existisse um suco que derretesse gordura, um chá que fizesse emagrecer X quilos, uma fórmula mágica, todo mundo estava usando. Tava todo mundo magro e ninguém estava sofrendo por estar acima do peso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que nada vem fácil. Nada, a gente não conquista nada sem dedicação. Nada. Tudo que a gente quer exige comprometimento da nossa parte. Então, se a gente quer se dedicar e quer ser bem sucedido profissionalmente, a gente tem que se dedicar para isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que mostrar trabalho. Se a gente quer se formar numa faculdade, a gente tem que passar lá 4, 5, 6, 10 anos estudando para depois receber o diploma. Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar muito para isso. Então, nada vem de graça. É a mesma coisa, essas pessoas na internet que prometem que você vai ganhar dinheiro fácil. É a mesma coisa. É assim, uma comparação bem interessante, porque são essas duas coisas, né? Que as pessoas mais falam na internet. Que é ganhar dinheiro fácil e emagrecer rápido, como um passe de mágica. Nenhuma coisa e nem outra funciona. Ninguém ganha dinheiro, obviamente, de uma forma honesta, né? Uma forma lícita. Ninguém ganha dinheiro sem esforço, sem trabalho, sem comprometimento. A mesma coisa no emagrecimento. Ninguém emagrece sem esforço e sem comprometimento. Então, esse evento é um evento que não tem fórmula mágica, não tem passe de mágica. Vocês vão sim receber estratégias todos os dias. Inclusive, a missão 4 do nosso desafio, que eu vou disponibilizar na aula 3, que vai ao ar na quinta-feira, eu vou passar para vocês uma receita do desinflamador mágico, que é uma receita que eu disponibilizo lá para as minhas alunas no meu programa fechado. Mas eu vou disponibilizar para vocês. Mas por que eu vou disponibilizar só na aula 3? Porque adianta eu ir lá e disponibilizar para vocês na aula 1, sendo que vocês não vão ter passado por nada no processo? Não vai adiantar nada. Nada. Vocês pegarem a receita do desinflamador mágico e aplicarem no primeiro dia do desafio, sabe o que vai ajudar vocês? Nada. Porque é óbvio que ele é um acelerador, mas para que ele sozinho não tem função nenhuma. Ele não vai fazer milagre. Senão tava todo mundo tomando desinflamador mágico e estaria magra. E não é assim. O processo, ele exige várias etapas. Por isso que vocês vão ficar a semana toda comigo. A semana toda recebendo missões. Vocês vão ter 7 missões. Para que até sobre a bexiga aqui, ó. Toda vez essas bexigas, esses raios dessas bexigas sumindo. É justamente por isso, tá? Porque para que vocês realmente tenham os seus primeiros resultados, exige que vocês passem pelo processo. E principalmente, se dediquem. Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora, até repostei nos meus stories, onde ela falou que ela treina, assim, tem uma atividade física regular, que ela treina certinho, mas que ela não via a balança baixar. E só acompanhando o conteúdo gratuito aqui. Ela assiste os videozinhos de 1 minuto e meio, assiste as lives, ela nem participou do evento, ela nunca participou da Semana Desinflamada e Magra. Ela emagreceu do carnaval pra cá. O carnaval acabou quando? Uma semana, vamos colocar aí 1 semana e meia, né?
Em 1 semana e meia, ela emagreceu quase 2 quilos, 1,7 kg. Sendo que ela tava lá, se matando na academia, tudo que ela fazia não dava certo e a balança não baixava. Ela não perdia nada. Como que ela conseguiu isso? Só assistindo? Não. Foi porque ela realmente se dedicou. Então, ela assistiu e ela aplicou. Ela assistiu e ela aplicou. Por isso que ela teve resultado. E na semana desinflamada e magra, as mulheres têm resultados incríveis. Só seguindo essas dicas durante a semana. Mas qual que é o diferencial de quem tem e quem não tem resultado? Porque essas pessoas aplicam. Essas mulheres se dedicam. Elas vão lá, elas assistem, elas participam, elas preenchem as planilhas, elas participam do sorteio. A gente vai fazer um sorteio no final do kit de desinflamação. Tudo. Elas colocam em prática, elas fazem tudo direitinho, elas interagem na comunidade. Por isso que elas têm resultado. Então, se vocês quiserem ter realmente seus primeiros resultados, vocês têm que estar comprometidas com o processo. Em, primeiramente, assistir às aulas e, segundo, aplicar o que vocês estão aprendendo lá. Sem pensar em fórmula mágica, sem pensar, olha que legal a Rê, ela tá aqui, ó. Euzinho, ó, exatamente, muita dedicação. Eu estou muito feliz e animada. E ela falou, Carol, eu tô assim animadíssima pra continuar. Ela vai participar do evento e eu tenho certeza que ela vai ter resultados ainda melhores. Ela até falou, estou contando os minutos pra live, ela tá ali, ela fica esperando, ela assiste, ela aplica. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Tirar da cabeça esse negócio de coisa rápida, fórmula mágica, porque não existe. E entender que vocês precisam se dedicar ao processo. Combinado? Muito bem. Olha que legal a Ângela. Eu faço tudo certo. Façam tudo certinho que vocês vão ver resultados. Eu sou prova disso. A Ângela, ela participou do nosso último evento, da última semana desinflamada e magra. E ela se tornou, tomou a decisão depois de se tornar a nossa aluna acompanhada lá no Power D. Gente, vocês não têm ideia dos resultados dessa mulher. Ela tá de ficar de queixo caído. Então, realmente, mas por quê? Ela se dedica, ela se comprometeu com o processo. E ela entendeu que, para ela ter resultados, ela tinha que fazer o processo repetidas vezes, todo dia, tá bom? Muito bem, então vamos lá falar sobre esses alimentos que inflamam, né? 3 alimentos que inflamam o corpo. Então eu vou começar essa live aqui, esse assunto, como se eu estivesse falando em caixa alta, tá? Como se eu estivesse colocando em caps lock aqui, bem frisado. Bem frisado. E eu vou falar e eu vou repetir isso 1000 vezes para que entre na cabecinha de vocês, tá? No processo de desinflamação e emagrecimento, não existe nenhum alimento que seja proibido. Nenhum. A não ser para quem tem restrições. Quem tem uma alergia, uma intolerância, aí sim. Agora, caso contrário, a Jo tá falando, Carol, o seu sorriso é lindo, parabéns. Muito obrigada. Quem cuida do meu sorriso é a doutora Brenda. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. É uma clínica aqui da minha cidade, Clínica Blanvur. E ela é maravilhosa. Doutora Brenda e doutora Aline, que cuidam do meu sorriso. Muito obrigada. Só uma pausa, porque a gente sempre tem que elogiar o trabalho que é bem feito, né? E elas realmente têm um trabalho impecável, incrível, não tem nem o que falar. Elas são maravilhosas. Certo, então não existe nenhum alimento que seja proibido, a não ser que essa pessoa tenha uma restrição específica, tá? Carol, até uma paciente perguntou isso pra mim ontem. Ela falou, Carol, tem algum alimento que você fale pra mim que é proibido, que se eu consumir vai atrapalhar meu processo, nanana? Eu falei, não. Aí ela ficou me olhando assim, não. Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma restrição alimentar. Nenhuma, tá? Eu não tenho intolerância, eu não tenho sensibilidade a nenhum alimento com a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu posso comer todos os alimentos que nenhum me causa desconforto. Zero, nenhum. Então, eu deixo de comer alguma coisa? Nada. Carol, você come cachorro-quente? Como e adoro. Adoro aquele cachorro-quente pro podrão. Como e adoro. Come pizza? Como pizza. Inclusive, ontem eu comi pizza. Ontem à noite. O que mais? Come hambúrguer? Come lasanha? Come doce? Come bolo? Tudo. Eu não deixo de comer nada.
Carol, mas ai, como que você faz então? Você e as suas alunas fazem para comer esses alimentos que são mais calóricos, que são inflamatórios e mesmo assim desinflamar e emagrecer? Porque, primeiro, a gente não come isso todo dia, né? Existe um limite para isso. Eu como isso eventualmente, não todos os dias. E o segundo ponto, existe um processo, né? Inclusive eu vou falar sobre ele na aula 2, tá? Que vai ao ar na próxima quarta-feira. Existe um processo que a gente faz no nosso intestino. O nosso intestino é o órgão mais importante para o processo, tá? Mais importante. Porque é nele que todos os nutrientes são absorvidos. Todos são absorvidos e são convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. Quando a gente não passa por esse processo de fortalecimento intestinal, o que acontece? Todos os alimentos que a gente come, nada daquilo é absorvido, os nutrientes não são convertidos e o emagrecimento não acontece. Então, quando a gente passa por esse fortalecimento intestinal, que é um processo também de desinflamação, o nosso intestino ele fica fortalecido o suficiente para que a gente possa sim abrir exceções e consumir esses alimentos que são inflamatórios, obviamente em pequena quantidade e não todos os dias, e mesmo assim ter resultados maravilhosos, certo? Então, primeiro de tudo, aí eu vou falar sobre isso na aula 2, por isso que não percam, porque esse fortalecimento do intestino é um dos 3 pilares que desativam a inflamação, tá? Muito bom. Porém, é lógico, não existe nenhum alimento proibido, só que existem alimentos que são pró-inflamatórios. Ou seja, o que é isso? São alimentos que, se consumidos em excesso, eles podem causar inflamação. Quais são? E são esses que eu vou falar exatamente sobre eles. Porque tem mulheres que têm uma alimentação muito rica nesses alimentos. Aí o processo não vai acontecer. Mas isso significa que nunca mais eles possam ser consumidos? Podem, desde que na frequência certa e da forma certa. Combinado? Então, os primeiros alimentos são o quê? Os industrializados. Quais são esses alimentos industrializados? As aulas vão ficar gravadas? A Delice perguntou. Sim, todas as aulas ficarão gravadas, tá? Então, não se preocupem, quem não puder assistir às 8 da manhã, que é o horário que nós liberaremos, vai poder assistir durante todo o dia, tá? A gente já faz gravada porque entendemos que é muito difícil conciliar para todo mundo assistir ao vivo, tá? Então, sim, ficarão gravadas. Então, os primeiros são esses alimentos industrializados. Quais são esses alimentos? Todos aqueles empacotados que a gente compra no mercado. Macarrão instantâneo, sorvete, esses bolos industrializados, os enlatados, empacotados, salgadinho, bolacha, todos os alimentos que passam por um processo de industrialização. E por que esses alimentos eles são tão prejudiciais para o processo, ser consumidos em excesso? Porque na formulação deles, a indústria coloca ali muitos aditivos químicos. E o que são esses aditivos químicos? São substâncias que conferem mais durabilidade. Então, por que um alimento natural dura muito menos do que um alimento empacotado? Justamente por esses conservantes. Porque ali eles tacam conservante para o produto durar mais, tá? Então, tem conservante, saborizante, corante para dar corzinha característica, aromatizante para dar o aroma característico. Então, a indústria coloca, entope os alimentos, né? Alguns não, mas a maioria deles coloca uma quantidade muito grande, justamente para esse produto ele ficar mais gostoso, ele durar mais. E esses aditivos químicos, quando consumidos em excesso, aumentam o nosso grau de inflamação. Então, por isso que uma alimentação, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica nesses alimentos, não emagrece, tá? Então, primeiro de tudo, vocês precisam entender, né? Porque a gente precisa trabalhar muito isso também, entender os alimentos para consumir da forma certa, ok? Porque quando a gente tem conhecimento e a gente sabe aquilo que a gente está consumindo, a gente tem essa liberdade de entender.
olha, esse alimento não é um alimento saudável, não é um alimento nutritivo, não é um alimento anti-inflamatório, ele é um alimento pró-inflamatório, ele não tem muita coisa boa ali. Mas eu entendo que, se eu consumir eventualmente e eu tiver um intestino fortalecido o suficiente, não tem problema e tudo certo eu consumir, tá? Mas vocês precisam entender quais são esses alimentos, tá? Muito bom. O segundo alimento é o açúcar. O açúcar, ele... Olha, o açúcar, ele aumenta a produção e a produção e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, de coisinhas que causam inflamação no nosso corpo. Então, isso significa que eu preciso cortar o açúcar e nunca mais comer nada de açúcar? Não é isso. Mas o açúcar, ele deve ser consumido com muita moderação. Aquelas mulheres que são muito formiguinha, que comem muito doce, que estão toda hora beliscando o açúcar, elas vão ter um corpo muito mais inflamado. Carol, e como que eu faço para saber se o meu corpo está inflamado ou não? Vocês vão aprender na aula 1. Na aula 1, eu vou disponibilizar, inclusive vou fazer com vocês na aula, o diagnóstico do grau de inflamação. Então, é através de sinais e sintomas, a gente vai pontuando e, ao final, a somatória dos pontos vai definir o grau de inflamação de cada uma. Cada pessoa tem um grau de inflamação diferente. Quanto mais sinais e sintomas, mais grave essa inflamação. Quanto menos sinais e sintomas, menos grave, tá? Então, aí vocês vão conseguir diagnosticar se essa inflamação está leve, moderada, grave ou gravíssima. Quanto mais grave a inflamação, mais travado o emagrecimento fica. E o açúcar é um alimento que causa inflamação, que, se consumido em excesso, vai aumentar essa produção, né, e liberação dessas citocinas pró-inflamatórias e o corpo vai ficar inflamado, tá? Carol, você come açúcar? Sim. Só que eu como pouco, uma quantidade baixa, uma quantidade pequena, que não é suficiente para inflamar o meu corpo. E tem mais um detalhe, meu intestino é fortalecido para isso. Ele é fortalecido o suficiente para receber essa pequena quantidade de açúcar e não tornar aquilo inflamatório, né? Muito inflamatório para o meu corpo, tá? Olha só, a Adri tá perguntando aqui, pergunta importante, tá? Se o açúcar demerara. Gente, qualquer açúcar é açúcar. Demerara, mascavo, açúcar magro, refinado, cristal, é a mesma coisa. Qual que é a diferença do açúcar demerara para o açúcar normal, o branco, refinado? Ele passa por menos processos de refinamento. Então, tecnicamente, ele preserva um pouquinho mais os nutrientes. Só que a quantidade é tão baixa, gente, e ninguém, em sã consciência, vai querer comer açúcar para consumir nutriente. De forma alguma. Nutriente a gente come dos alimentos que são saudáveis, nutritivos, proteína, dos legumes, vegetais que têm micronutrientes, não do açúcar. Então, qual é a função do açúcar demerara? Só fazer vocês gastarem mais dinheiro. Porque ele é, sei lá, quantas vezes mais caro que o açúcar branco. Então, não adianta, eu vejo muito isso. Carol, não, mas eu não como açúcar. Eu como demerara. Eu não como açúcar. Eu como mascavo. É a mesma coisa. É inflamatório do mesmo jeito. Tem a mesma quantidade calórica. E não muda nada. Tecnicamente, nada. A única diferença é, assim, falando a diferença que considerável, muito mais caro que o branco. Então não adianta substituir um pelo outro. O que vocês precisam entender é que vocês precisam reduzir o consumo. É sobre isso, tá? Ó, a Célia tá perguntando aqui, o adoçante. Gente, o adoçante, ele também não é um alimento legal para vocês consumirem em excesso. Porque o que é o adoçante? Ele também é um compilado de aditivo químico. Ele não tem nutriente nenhum ali. É só aditivo químico. A única diferença é que o adoçante ele não tem caloria. Ele não é um açúcar. Mas também não é algo legal para vocês ficarem consumindo em excesso. Eu vejo muito isso. Tem gente que se entope de adoçante achando que tá arrasando. E não tá. Tanto o açúcar
quanto o adoçante devem ser consumidos com moderação, ou um ou outro, tá? Todos os adoçantes, tá, gente? Todos. Açúcar de coco. Gente, açúcar, qualquer açúcar é açúcar. Não existe açúcar que seja mais saudável, que engorde menos ou que inflame menos. Qualquer um. Qualquer um. Açúcar é açúcar e pronto, acabou, tá? Entendam que a palavra que importa é açúcar. O que vem depois não importa. Se é branco, se é demerara, se é de coco, se é magro. É açúcar do mesmo jeito, tá bem? Muito bom. E o terceiro alimento são as gorduras ruins, que são as famosas gorduras saturadas, que além de serem altamente inflamatórias, elas causam riscos para o nosso sistema cardiovascular. Então, altera perfil lipídico, né? Enfim, contribui para problemas cardiovasculares lá na frente. Quais são essas gorduras? Aquela gordura aparente da carne, sabe? Tipo aquela gordurinha da picanha, gordura da costela, creme de leite, manteiga, óleo de coco, que todo mundo... manteiga e óleo de coco todo mundo come achando que tá arrasando, né? Ai, não, porque é saudável, porque é bom, vou comer um monte de manteiga. Tem essas agora, né? Dieta carnívora, que tá na moda aí também. Eu até fiz um vídeo sobre isso e acho muito legal falar, né, sobre esse assunto. Saiu uma matéria recente agora, faz acho que talvez uns 2 meses mais ou menos, de um homem que ele fez durante 8 meses essas dietas carnívoras. Então, o que ele comia? Proteína e comia essas gorduras saturadas que eu falei que são essas altamente inflamatórias. Ele fez durante 8 meses. Vocês sabem o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele ficou com os níveis de colesterol, se eu não me engano, 8 vezes maiores do que o limite recomendado. Ou seja, esse homem, para ele ter um problema cardiovascular, era isso aqui, tá? Segundo, aí esses níveis de colesterol, eles ficaram tão altos no corpo desse homem, que ele desenvolveu uma doença chamada chantelasma. O que é isso? É quando formam placas de colesterol, placas de gordura em alguns pontos do corpo. Então ele ficou com a mão cheia de placa de gordura, pura gordura ali. E ele é uma gordura compacta, sabe? Então ele ficou toda preenchida de plaquinhas amarelas nas mãos, se eu não me engano, nos cotovelos e nos pés. Tudo isso porque ele consumiu uma quantidade extremamente alta de gordura saturada, que são essas gorduras ruins aqui. Banha de porco também é gordura saturada. Banho de porco, manteiga, gordura da carne, óleo de coco, todos são gorduras saturadas. Isso significa que a gente não possa comer nunca uma manteiga, que é super gostoso, inclusive eu adoro, ou sei lá, um torresminho, ou uma carne mais gordurosa? Pode. Só que isso é a exceção. Exceção. Essas gorduras são extremamente perigosas. E não é só para o emagrecimento. Não é só para... É para a nossa saúde. Gordura saturada altamente inflamatória altera completamente o perfil lipídico. Isso é um perigo para a nossa saúde. Um perigo. Então, quando eu vejo um profissional incentivando esse tipo de alimentação, isso chega a me dar até um embrulho. Porque olha o que esse homem desenvolveu. Os níveis de colesterol dele estavam tão altos que começou a extravasar pela pele. Vocês têm ideia do que é isso? Um nível de colesterol, sei lá, 8 ou 10 vezes acima do recomendado? Isso é muito perigoso. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados. Consumir lá de vez em quando, uma vez ou outra e só, tá? Então, são os alimentos industrializados, o açúcar e as gorduras ruins, que são essas que chamamos de saturadas, tá? Não faz sentido nenhum, porque se você só ingere proteína, a gordura combate a gordura.
esse homem não comeu só proteína e gordura. Não, o que não faz sentido é exatamente isso que você está falando. Proteína não combate gordura nenhuma. A proteína é um macronutriente, ele é digerido normal. A gordura é idem. E só para vocês entenderem, tá? Essa pesquisa, ela foi feita em esse estudo, né, que foi feito com esse homem, ele foi feito, não é estudo de Google e de ChatGPT, ele foi feito em uma universidade. Então é um estudo sério. Eles acompanharam lá esse homem, ele comia, se eu não me engano, tá? É que agora eu não sei. Era assim, tipo assim, não sei quantos quilos de proteína e não sei quantos quilos de manteiga por semana. Eu não lembro agora de cabeça. Mas era uma coisa assim absurda. Por isso que ele ficou desse jeito. Então, sim, isso faz todo sentido e isso é um estudo científico. Não é estudo de Google, tá? Aqui ninguém fala de estudo de Google. Coisa de revista, de Google, a gente nem fala aqui. A gente fala sobre artigo, estudo científico. Olha só, minha nossa, disseram que uma colherinha de óleo de coco é bom pra saúde. Gente, cada coisa, misturar óleo de coco com café, óleo de coco com não sei o quê. É absurdo. Não é que o óleo de coco seja uma coisa que ninguém possa consumir. Até pode, tem gente que gosta. Mas é pequena quantidade. E não é uma coisa super saudável. Não é uma coisa saudável para substituir. Que a maioria das pessoas compra óleo de coco, que é extremamente caro, achando que tá comendo aquilo ali porque é saudável. E no fundo não é. É uma fonte de gordura saturada. Ponto, tá? E como substituir essas gorduras saturadas? O que usar? Fontes de gorduras boas. A melhor fonte de gordura que vocês podem utilizar é o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, tá? Porque ele é rico em ômega 3, que é uma gordura boa. Então, é a melhor fonte de gordura que pode utilizar. Carol, entre margarina e manteiga, o que é melhor? Atualmente, a margarina é melhor do que a manteiga. É um alimento saudável, ideal para se consumir todos os dias? Não também. Não é um alimento bom. Mas em comparação com a composição da manteiga, a margarina hoje, a composição hoje da margarina é melhor. Porque a manteiga é o quê? Fonte de gordura saturada. Essa altamente inflamatória. A margarina, antigamente, ela era fonte de gorduras poliinsaturada e ela tinha uma quantidade muito grande na sua composição de gordura trans, que é a pior gordura que existe. Hoje não mais. As margarinas hoje, elas não levam mais gordura trans na composição. Elas são o quê? Fontes de gorduras poli e monoinsaturadas. Então, o que é melhor? A saturada ou as poli e monoinsaturadas? Com toda certeza, as poli e monoinsaturadas. Por isso que hoje, se vocês me perguntarem qual é saudável, nenhuma. Qual é boa para comer todo dia? Nenhuma. Mas a margarina, ela se torna um pouco melhor do que a manteiga, justamente pela questão da composição, tá? Muito bem. Simples, gente. Quer ferrar com a saúde? Faz a cetogênica ou a carnívora. Exatamente. Muito bem. É exatamente isso. Aí eu só faço comida com azeite há anos. Os óleos vegetais também não é que eles são saudáveis, tá, gente? Mas os óleos vegetais, eles também são gorduras poliinsaturada. Então, ao invés de você fazer a comida com banho de porco ou com manteiga, como muita gente faz, ou utilizar um óleo vegetal, se for, obviamente, em pequena quantidade, só colocar um fiozinho ali, porque tem gente que, né, o azeite tá pela hora da morte, né? Tem gente que não consegue usar azeite de oliva todo dia para cozinhar. Então, os óleos vegetais, eles são um pouco melhores, um pouco mais indicados do que cozinhar com banho de porco e manteiga, tá? Bom dia, eu uso óleo de coco só para passar no cabelo. Bom, aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei. Então, para cozinhar, a melhor opção é o azeite? O azeite e os óleos vegetais são um pouco melhores, tá? O azeite de oliva, quando vocês forem cozinhar, o ideal é que seja sempre em temperatura baixa. Ele normalmente usa para refogar cebola, alho, né? Coloca em temperatura bem baixa e deixa pouco tempo ali refogando.
aí tá tudo certo. Aí é a melhor opção, com toda certeza. Mas os óleos vegetais, eles podem ser utilizados desde que em pequena quantidade. Tá bom? É isso então, meninas. Então, eu vou recapitular aqui quais são os 3 alimentos, que são os alimentos industrializados, açúcar e as gorduras ruins, tá? Esses 3 alimentos, eles são inflamatórios se consumidos em excesso. Então, precisa reduzir o consumo de todos, tá? Então, meninas, muito obrigada pela presença de todas. Vou precisar finalizar, daqui a pouquinho eu já entrei em atendimento. Mas, reforçando, quem não se inscreveu na Semana Desinflamada e Magra, a hora que nós finalizarmos aqui, corram lá na minha bio ou nos meus stories, cliquem, garantam a vaga de vocês, porque na segunda-feira já iniciaremos o evento, tá? E amanhã e domingo estarei aqui também para nós finalizarmos esse ciclo e começarmos com tudo na próxima segunda-feira.